Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante para entender como o nosso Estado funciona, o controle da administração pública. Eu sei, o nome parece complicado, mas a ideia aqui é justamente descomplicar isso e mostrar como é que as coisas acontecem. Bom, vamos começar com a pergunta que não quer calar, né? Afinal, quem fiscaliza o governo? Quem garante que o dinheiro público está sendo usado do jeito certo? Quem, no fim das contas, fica de olho nas ações dos governantes? Então, a resposta não é uma coisa só, um único órgão. É, na verdade, um sistema que funciona com o que a gente pode chamar de duas chaves, que se complementam. Pensa assim, são como duas fechaduras que, para funcionar, precisam uma da outra. Só juntas elas garantem a segurança. Vamos dar uma olhada na primeira chave, o controle que acontece dentro da própria máquina pública. O controle interno é basicamente a própria organização se olhando no espelho, sabe? Cada poder, seja o executivo, o legislativo ou o judiciário, tem obrigação de se fiscalizar. É o primeiro filtro, a primeira barreira. Claro, o grande desafio aqui é fazer com que esse controle seja de fato independente, para não sofrer pressão de quem está no comando, né? A analogia aqui é perfeita. O controle interno age como sistema imunológico do corpo. Ele está lá dentro, detectando problemas e agindo para corrigir antes que a coisa fique mais séria, antes que vire uma doença grave. Isso tem até um nome chique no direito, autotutela. Como o grande jurista Hélio Lopes Meireles explicou, a própria administração tem o poder e mais, o dever de consertar os próprios erros, seja anulando algo que foi feito contra a lei ou voltando atrás numa decisão que já não faz mais sentido. E na prática, isso acontece o tempo todo. Por exemplo, a CGU, a Controladoria Geral da União, vai lá e checa se as pessoas que recebem um benefício social cumprem mesmo os requisitos. Ou uma controladoria de um município que revisa um edital de licitação antes de alguém assinar o contrato. A ideia é essa, corrigir o rumo antes que o problema aconteça ou pior. Beleza? Entendemos a primeira chave. Agora vamos para a segunda, que é a fiscalização que vem de fora. O controle externo é, então, esse olhar de fora. Um olhar de um órgão independente sobre o que a administração está fazendo. Ele é um dos pilares daquele sistema de freios e contrapesos que a gente ouve falar, essencial para a nossa democracia. Ele garante que nenhum poder haja solto, sem vigilância. Se o controle interno é o sistema imunológico, o controle externo, esse é o juiz do jogo. Ele não está jogando, ele está assistindo de fora, de forma imparcial, para ter certeza que todo mundo está seguindo as regras do jogo, que são a Constituição e as leis. O princípio por trás disso é o da heterotutela, ou seja, a tutela por outro. A jurista Maria Silvia Zanella de Pietro explica bem. Esse controle não olha só se algo é legal ou ilegal. Ele também olha a qualidade do gasto, a gestão financeira e se a decisão tomada foi a melhor para o interesse público. E a gente vê isso acontecer, por exemplo, quando o Tribunal de Contas da União, o TCU, julga as contas de um ministro. Ou quando um Tribunal de Contas de um Estado avisa o governador, olha, cuidado, os gastos com o pessoal estão passando do limite. O desafio aqui, muitas vezes, é a demora dos processos, ou um foco tão grande em detalhes formais que se acaba perdendo a visão do todo. Ok, então a gente entendeu as duas partes. Mas o mais importante, o ponto-chave, é como elas se conectam. Porque elas não funcionam sozinhas. Então, vamos recapitular rapidinho. De um lado, o controle interno. É a autocorreção, o princípio da autotutela, o nosso sistema imunológico. Do outro, o controle externo. É a fiscalização independente, a heterotutela, o juiz da partida. São papéis diferentes, mas que se completam. E o mais legal é pensar que eles formam uma espécie de linha de produção de transparência e responsabilidade. Um não funciona direito sem o outro. O sistema foi todo pensado para que um dê suporte e insumos para o trabalho do outro. E esse fluxo aqui ilustra isso de forma perfeita. Olha só, o controle interno age primeiro. Ele identifica e corrige os erros menores ali mesmo, dentro de casa. Mas, se ele encontra uma coisa muito grave, tipo uma fraude, aí ele tem a obrigação de apitar, de chamar o controle externo, que é quem tem o poder de julgar e punir de forma mais pesada. E aqui, olha, tá o pulo do gato, o que realmente amarra tudo. Se o controlador interno sabe de uma irregularidade grave e fica quieto, não avisa o Tribunal de Contas, ele entra na dança também. Ele se torna corresponsável pelo prejuízo. O nome disso é responsabilidade solidária. É um mecanismo que força a comunicação e a cooperação entre os dois sistemas. Tá, mas no frigir dos ovos, por que tudo isso importa? Qual o impacto real desse sistema todo?
A resposta é que esse sistema integrado é a base de um governo que funciona. É ele que assegura que as leis sejam cumpridas, que o nosso dinheiro seja bem gasto, que a gestão seja honesta e transparente. E, no final, é o que fortalece a nossa confiança nas instituições públicas. E, para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Temos um sistema bem desenhado com controle interno e externo, mas será que isso por si só é o suficiente? Ou será que o controle social, aquele que cada cidadão pode e deve exercer, é a peça que falta para fechar esse quebra-cabeça da fiscalização? Fica aí a reflexão.